Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre esta declaração Dominus Iesus, o Senhor Jesus. Uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé sobre a unicidade e a universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. Hoje, então, vamos entrar no segundo capítulo deste documento, que tem como título O Logos encarnado e o Espírito Santo na obra da salvação. Bem, quem que é o Logos? Logos em grego quer dizer palavra. Então, quem é a palavra? A palavra é o Filho de Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não é Jesus Cristo ainda. Por quê? Porque enquanto Deus, ele não havia sido encarnado. Então ele não tinha humanidade. Então, como Deus, ele não tem nome. Porque Deus não tem nome. Quando Moisés perguntou para Deus, então, qual era o nome dele? Ele disse, eu sou aquele que sou. Então não tem nome. Ok? Então o Pai não tem, o Filho não tem, o Espírito Santo não tem. Quando esse Filho eternamente gerado, que é o Logos, que é a palavra de Deus, é a palavra que sai da boca de Deus. Quando esse Logos, essa palavra se encarna no seio da Virgem Maria, então ele adquire a humanidade, ele não deixa de ser Deus. Então ele tem a natureza divina, mas também adquire a natureza humana numa única pessoa. Então são duas naturezas numa única pessoa, é a mesma pessoa. Tanto o Deus quanto o humano é uma pessoa só. Ele só tem duas naturezas. Ele comporta duas naturezas, mas ele é uma única pessoa. Assim como nós somos uma única natureza, nós não temos duas naturezas. E nós somos uma única pessoa. Ele também ele não poderia ter dupla personalidade, por exemplo. Ter a personalidade divina e a personalidade humana. Não poderia. Ele seria duas pessoas. Duas pessoas no mesmo corpo. Então isso daí é inadmissível. Mas esse Logos, então, o Logos, que é o Filho de Deus, que é eternamente gerado, que é o verbo. Então, Logos também pode ser traduzido por verbo. Verbo, palavra. Então, muitas vezes você vai encontrar em livros dizendo o verbo de Deus. O verbo encarnado. Bem, o verbo encarnado é Jesus Cristo. Aí sim, ele tem nome, né? Então, esse Logos é o Filho de Deus. Então, o Logos encarnado e o Espírito Santo na obra da salvação. Então, aqui o Joseph Ratzinger, que foi, né, o Papa Bento XVI, na época que ele foi Papa, então ele vai falar das duas pessoas da Santíssima Trindade, que são três. Então ele vai falar aqui do Filho e do Espírito. Bem, inicia-se assim. Na reflexão teológica contemporânea, quer dizer, dos nossos tempos, é frequente fazer-se uma aproximação de Jesus de Nazaré, considerando-o uma figura histórica especial, finita e reveladora do divino, de modo não exclusivo, mas complementar a outras presenças reveladoras e salvíficas. Bem, essa frase aqui, então, claro que não é uma frase da doutrina católica, porque isso não é verdade. Então, quer dizer, na reflexão teológica, quer dizer, nas teologias que se fazem por aí, tanto católicas quanto outras, então nessas reflexões teológicas atuais, porque ele diz aqui que é contemporânea, né? É frequente, quer dizer, é comum fazer-se uma aproximação de Jesus de Nazaré considerando dessa forma aqui que nós vamos falar. Uma figura histórica especial. Uma figura histórica especial. Tá, tudo bem. Até aí vamos concordar que ele é uma figura histórica especial. Sim, é especial porque ele é Deus.
Certo? Tudo bem. Até aí podemos concordar, então. Vamos lá. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ele é uma figura finita. Finita quer dizer limitada. Quando nós sabemos que ele não é. Bem, podemos entender que ele é finito porque ele é um ser humano. Enquanto Deus, ele é infinito. Agora, finito como ser humano, poderíamos entender da seguinte forma. Por exemplo, Jesus gostaria de estar dentro de nós. Isso não é possível. Nunca foi possível antes da sua redenção e ressurreição. Então, antes da sua morte na cruz e ressurreição, isso não era possível. Por quê? Porque, sendo Jesus também um corpo físico, diz a física que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, ele queria estar dentro de nós. Ele já não se contentava mais em estar do nosso lado, mas queria estar dentro. Isso é impossível? Sim, é impossível. Ou melhor, era impossível. Então, nesse sentido, podemos considerar Jesus como finito, como limitado. Aí sim. Nesse sentido, sim. Ok? Mas depois, então, da sua morte e da sua ressurreição, aí ele envia o Espírito Santo para estar dentro de nós. Então, Jesus está dentro de nós, sim, como Deus está. Como está o Pai, está o Espírito, também está o Filho. Isso é um mistério, porque agora está dentro de nós porque o Espírito Santo está dentro de nós. E o Espírito Santo sempre está junto com o Pai, junto com o Filho. Porque isso é uma característica da essência trinitária. Onde está um, estão os outros 2. Então, eles não se separam enquanto Deus. Veja bem, eles não se separam enquanto Deus. Agora, sabemos que esse Filho está sentado à direita do Pai, nos céus, muito bem, com seu corpo, seu sangue, sua alma humana, está lá no céu. Está lá no céu. Então aí, com este corpo, ele entra em nós pela Eucaristia, por um sacramento, que é outro mistério. Então ele pode entrar em nós. Mas como ser humano, ele, da forma humana, não pode entrar. Você entende isso, não é? Mas ele pode entrar, então, através dos sacramentos, inclusive da Eucaristia, que é o expoente de todo o sacramento, né? E ele pode entrar, claro, através da pessoa do Espírito Santo, com certeza. Ok? Então, essa finitude aí está explicada, não é? Agora, uma figura reveladora do divino. Bom, ele revelou, sim. Ele revelou, ele trouxe para nós o reino dos céus. Pense bem, querido irmão, querida irmã. Ele trouxe o reino dos céus para nós. Ele instituiu o reino de Deus aqui na terra. Veja, ele instituiu o reino de Deus aqui na terra. E dentro desse reino de Deus, ele instituiu a igreja, que é o corpo dele, é o corpo místico dele. A igreja é o corpo de Cristo, onde nós entramos nesse corpo pelo batismo. Nós passamos a habitar dentro desse corpo pelo nosso batismo. Sem o batismo, nós não entramos no corpo de Cristo, nós ficamos de fora. É o caso, aquela parábola das 10 virgens, que onde 5 saem para comprar o óleo que tinha acabado, as lâmpadas estavam apagando. Você sabe que naquele tempo não tinha luz elétrica, não tinha lanterna, não tinha nada disso que tem hoje. Então tudo era lamparina com fiozinho ali e com óleo. Então usava-se óleo. Depois de muitos e muitos e muitos anos descobriu-se o querosene. Também usava-se o querosene, que era um horror, né, nas fazendas, porque, meu Deus, né? Aquele querosene, aquela fumaça espalhava por todo lugar ali. E era difícil, né? Ficava tudo sujo o nariz aqui, não é? Tento respirar aquela fumaça. Mas então, até então, no tempo de Jesus, era mesmo o óleo, né? E ali, então, 5 mulheres saíram para comprar o óleo e o noivo veio e fechou a porta. Então, isso simboliza o batismo.
Quer dizer, quem é batizado entra com o noivo no corpo dele. Vai ter a consumação. Quer dizer, vai ter o casamento. Então, as noivas que somos nós, eu e você, somos noivas de Cristo. Não precisa ficar preocupado, você que é homem, né? Fala, mas como que eu sou noiva? Porque aí, no caso, não existe aí questão de sexo, né? Noiva e noivo de Jesus Cristo, né? São as noivas, né? O noivo é ele, nós somos as noivas. Porque ele nos adquiriu para ele a preço de sangue. Então, e aí pelo batismo, então nós entramos no corpo de Cristo e nos tornamos um com ele. Ok? Muito bem. Então nesse termo, usando esse dado da revelação, então Jesus vem para este mundo trazer o reino dos céus para nós. Então o reino dos céus não existia nesse mundo. O que existia é que somente existe até hoje o reino do maligno, onde o maligno é o príncipe deste mundo. Todo mundo sabe disso, não é? Ele é o príncipe deste mundo, aqui ele manda e desmanda, não é verdade? Então aqui é o reino do mal, está instalado aqui. Mas Jesus trouxe o reino dos céus, que é milhões de vezes superior ao reino do mal, sim, para que nós então possamos sair do reino das trevas, sair do reino do demônio e entrar para o reino dos céus, o reino da salvação, o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós saímos do reino do mal e entramos no reino dos céus pelo batismo. Então, no batismo, nós somos comprados de Satanás. Jesus nos compra, como diz São Paulo, nas cartas aos Coríntios, né? Ele fala, fostes comprados por um preço muito caro, né? Que é o preço da nossa salvação, da nossa redenção, que é o sangue de Jesus. Então, sim, Jesus veio revelar o que é divino, sim, porque ele veio revelar, inclusive, o Pai. Jesus revela o Pai, coisa que ninguém até então sabia, que existia um Pai no céu. Sabia que existia Deus, mas nem como era esse Deus também não sabiam. Mas sabia que existia um Deus. Muito bem. Então diz aqui que ele vem fazer essa figura, então, essa figura de Jesus Cristo, reveladora do divino, de modo não exclusivo. Bem, aqui então é que está errado. É isso que o Joseph Ratzinger está chamando a nossa atenção. De modo não exclusivo, mas complementar a outras presenças reveladoras e salvíficas. Vamos dizer que existem em outras igrejas, em outras doutrinas. Então, isso nós não podemos aceitar. Por quê? Porque Jesus trouxe a plenitude da revelação. O que é a plenitude? Ele trouxe toda a revelação. Jesus não deixou nada sem se revelar. Bem, a revelação, já estudamos isso em outras oportunidades, mas não custa repetir. A revelação de Deus, então Deus começa a se revelar em Abraão. Ele escolhe Abraão, que morava lá em Ur, na cidade de Ur, na Caldeia. Então ele pertencia ao povo caldeu, ficava lá perto da Babilônia. Ok? Então, e ele escolheu esse tal de Abraão para formar com ele o povo dele. Ok? Que você sabe que depois de Abraão esperou 24 anos para ser pai, teve um filho, daí Deus, como prova de teste de amor, de fidelidade, pede que ele mate o filho, ele vai matar o filho, Deus não permite. Bem, esse filho então se casa, tem 2 filhos, e aí para frente você sabe, né? Daí vem Isaac, vem Jacó. Aí Jacó tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, e daí começa a formar o grande povo de Deus. Mas começou com quem? Com Abraão. Então lá começa a revelação. Deus começa a se revelar, a falar com Abraão, mostrar quem ele é. E vem vindo, né, durante milhares de anos aí pelos profetas, vai passando por todos os profetas, por todos os grandes homens da Bíblia, né? No caso aí, Noé, Moisés, Davi, Salomão. E depois os grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas maiores, os menores. Então,
até chegar aí o tempo, a economia da salvação, o tempo da redenção, o tempo da glória, o tempo da igreja, que Jesus veio instituir. Então aí sim começa o evangelho, mas a revelação continua, não para a revelação. A revelação só vai terminar com a morte do último apóstolo. Quando o último apóstolo morre, que no caso era São João, foi o último a morrer, então aí se encerrou a revelação. Ponto. E nenhuma outra igreja tem revelação. Nenhuma outra, mas elas dizem que elas têm. E elas dizem que as revelações que elas têm complementam o que faltou na Igreja Católica. Agora, eu digo para você, como teólogo também, Jesus trouxe a plenitude, trouxe o pleroma, trouxe o pleros, é uma palavra grega, quer dizer plenitude, quer dizer que não cabe mais revelação, entende? Por exemplo, vamos aí pegar um copo, você começa a colocar água nele. Aí dá um certo tempo se diz, o copo está cheio. Não, se ele não derramou, ainda falta água, ainda tem espaço. Ele só vai estar completamente cheio quando ele derramar. Aí ele está completamente cheio, não cabe mais. Então, na revelação que o Pai começou lá com Abraão e depois Jesus veio também nessa revelação revelar quem é o Pai, etc., trazer o reino de Deus, a boa nova, que é o Evangelho. Evangelion, em latim quer dizer boa nova. Quer dizer, uma boa notícia. Uma boa notícia, diferente desses jornais aí que a gente vê na televisão, que é só notícia ruim. Né? Então, o Evangelho é chamado de... O que ele quer dizer é boa notícia. Então, Jesus veio trazer a boa notícia e, claro, fundou sua igreja, escolheu os 12 homens. E então, quando morre esse último, pronto. Aí escreveu o Apocalipse, escreveu as cartas dele, escreveu o Evangelho dele. Morreu, tudo bem, acabou a revelação. Acabou, não tem mais. Então, muitas dessas igrejas, ainda que se autodenominam cristãs, muitas delas também diz que receberam uma outra revelação. O Espiritismo, por exemplo. O Espiritismo tem aí o Evangelho segundo Allan Kardec. Quer dizer, então, a boa nova, a boa notícia segundo Allan Kardec. Então, também eles chamam de revelação. E dizem que essas revelações, então, de outras religiões, elas complementam o que essa figura especial chamada Jesus não conseguiu revelar. Não trouxe toda. Então, isso aí nós não podemos aceitar. Ok? Bem. Então, a reveladora do divino de modo não exclusivo, que é uma mentira, então, porque foi exclusivo. Ok? Jesus teve toda a exclusividade. Então, isso é importante a gente pensar. O que é uma coisa exclusiva? É que cabe só a uma pessoa, a alguém, a uma determinada pessoa. Isso é exclusividade. Ok? Então, a revelação, ela é exclusiva de Jesus Cristo. Somente Ele trouxe a boa nova. Ok? Bom, a revelação começa com o Pai. Lá na escolha de Abraão. Tudo bem. Então, quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham já nessa revelação com Abraão. Claro, os três estão sempre juntos. Tanto é que quando Abraão recebe a visita dos 3 anjos, subentende-se que é a Trindade, a Santíssima Trindade. Ok? Então, sempre o Pai está junto com o Filho e com o Espírito. Então, a revelação que começa lá com Abraão, é claro que o Filho também está junto, o Espírito Santo, evidentemente. Aí, quando a segunda pessoa, a Santíssima Trindade, se encarna e vem para nós, aí ele vem trazer aí um novo entendimento, um novo modo de ver as coisas. Ele vem aí, vamos dizer assim, abrir as cortinas. Por exemplo, você vai num espetáculo aí, você vai assistir um teatro, uma peça, então abre-se as cortinas para que a peça se desenrole, né? O teatro ali aconteça. Então Jesus, vamos dizer assim, ele abriu as cortinas, aquilo que estava meio ainda sem ver. Por exemplo, eles não sabiam que Deus era Pai.
Jesus abriu a cortina e disse: não, Deus é pai, porque ele é meu pai. E é seu pai também. Bem, então, desse modo que ele se torna exclusivo, ele tem essa exclusividade. Então, aí outras religiões, etc., não aceitam isso. Tudo bem. Assim, o infinito, o absoluto e o mistério último de Deus manifestar-se-ia à humanidade de muitas formas e em muitas figuras históricas. Jesus de Nazaré seria uma delas. Então, não podemos aceitar isso. Jamais. Nós temos a exclusividade, temos sim, não porque nós queremos, porque Deus quis assim. Então veja, não é porque o Papa quer, o Bispo quer, não, é assim. Deus quis assim, não foram os homens que quiseram assim. Então não podemos concordar com isso, claro que não. Aí ele continua explicando, mais concretamente seria para alguns uns dos tantos vultos que o Logos teria assumido, quer dizer, a segunda pessoa da Santíssima Trindade teria assumido no decorrer dos tempos para comunicar-se em termos de salvação com a humanidade. Então o que eles dizem? Que o Logos, que é o Filho de Deus eterno, eternamente gerado, ele assumiu como filho de Maria, sim, assumiu. Mas ele diz aqui que ele assumiu outras expressões. Eles chamam aqui de vultos. Vultos é uma figura, né? Então eles dizem aqui que esse tal de Jesus, que lá na religião deles não é Jesus, né? Então assumiu outras figuras de pessoas. Ok? Além disso, para justificar, de um lado, a universalidade da salvação cristã e do outro, o fato do pluralismo religioso, há quem proponha uma economia do verbo eterno válida também fora da igreja e sem relação com ela, e uma economia do verbo encarnado. Então, o que ele está dizendo aqui? Que além disso tudo, dizer que Jesus Cristo aí assumiu várias formas, com outros nomes, no pluralismo religioso. O que é o pluralismo religioso? É plural, quer dizer, são muitas religiões, são muitas doutrinas, são muitas igrejas que os homens foram criando. Jesus criou só uma igreja, mas os homens criaram milhares de igrejas. Então isso chama-se pluralismo religioso. São várias expressões, vários modos de tentar chegar a Deus. Sem a revelação perfeita, sem os sacramentos, sem a palavra de Deus. Então, tem muitas religiões que não têm a palavra de Deus. Muitas delas, o budismo, o brahmanismo, shintoísmo, hinduísmo, islamismo, não tem a palavra de Deus. Não tem. Então, mas eles têm outras coisas. Outras regras, outras normas, outras revelações lá que eles encontraram. Então, isso é o pluralismo religioso, é essa mistura, né? Essa mistura de religiões. Então, nessa mistura de religiões, há quem propõe uma economia do verbo eterno válida também fora da igreja. Qual que é a economia do verbo eterno? A economia do verbo eterno é quando ele se encarna. Agora, eles propõem uma economia do verbo eterno e uma outra economia do verbo encarnado. São duas economias. Não existem duas economias salvíficas. Não existem. Ou melhor, não existe. Existe uma só economia salvífica que começa. Então, a economia da salvação, ela tem início com o fiat de Nossa Senhora. O que é o fiat? Em latim, é o sim. Que Nossa Senhora dá ao anjo Gabriel. Quando ela aceita ser a mãe do Filho único de Deus, aí sim, este é o ponto crucial, é o ponto principal, é o ponto inicial da economia da salvação. Quando o Verbo eterno se encarna. Então, não há uma economia do Verbo eterno e não há outra economia do Verbo encarnado. Não existe isso. Porque Jesus não é duas pessoas. Ele não é. Ele é uma pessoa só. Então, por isso, querido irmão, querida irmã, que nós devemos conhecer a doutrina católica
conhecer os santíssimos dogmas da Santa Igreja Católica, para entender tudo que a Igreja Católica passou aí por problemas, por situações terríveis, por heresias, milhares de heresias, e de modos de pensar. Então a Igreja teve que, com muita oração, com muita presença do Espírito Santo, com muito estudo, ir definindo esses dogmas, porque havia muita confusão doutrinal no início da Igreja, e como aqui o Bento XVI está dizendo, ainda persistem essas confusões doutrinais. Ainda persistem. Veja o exemplo que ele está dando aqui, né? Então vamos ver. A primeira é a economia do verbo eterno. A primeira teria um valor maior de universalidade que a segunda. A segunda é a economia do verbo encarnado, né? Limitada aos cristãos, se bem que com a presença mais plena de Deus. Tá, então, uma confusão aí teológica, né? Semelhantes teses estão em profundo contraste. Então, semelhantes teses, quer dizer que não só estas, mas outras também, estão em profundo contraste com a fé cristã. Deve-se, de fato, crer firmemente na doutrina de fé que proclama que Jesus de Nazaré, filho de Maria, e só ele é o Filho e o Verbo do Pai. Ele é ao mesmo tempo o Filho e o Verbo do Pai. O Verbo que estava no início, voltado para Deus, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2, é o mesmo que se fez carne. Então ele estava lá no início com Deus. São João começa assim o Evangelho dele, né? E o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Mas, aí versículo 14 do mesmo capítulo, versículo 14 vai dizer que ele se fez carne e habitou entre nós. Mas é o mesmo, não é outro. Ou não é um pedaço dele, uma parte dele. Não, é o mesmo. Então, em Jesus, o Verbo estava no início junto com Deus, é o mesmo que se fez carne. Em Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, habita corporalmente. Em Jesus, então deixa eu reler aqui. Em Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todo plerós, todo pleroma habita aí. Não é necessário outras revelações. Não são necessárias aí outras expressões, outras pessoas que vieram trazer outro tipo de divindade que faltou para a Igreja Católica. Não. Aqui se fala de plenitude, quer dizer, não falta nada. Nada. Bem, querido irmão, não deu tempo de terminar essa parte aqui, que é maravilhosa, né? Temos muito ainda que estudar quanto a isso, mas daremos continuidade, então, no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Espero que você esteja comigo aí também estudando isso, aprendendo e assim sanindo todas as suas dúvidas, toda a confusão que muita gente faz e traz para nós essas confusões, né? Então, que esses esclarecimentos ajudem você aí a crescer na sua fé. Vamos rezar a Virgem Maria, que é a plena de graça também, plenitude de graça, não cabe mais graça em Maria, de tanta graça que ela recebeu. Vamos pedir a ela que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.